Olá! Hoje nós vamos falar sobre o acidente vascular encefálico isquêmico. Nessa primeira parte, vamos falar sobre introdução e classificação. O acidente vascular encefálico, segundo a OMS, definição da OMS, é o rápido desenvolvimento de sinais clínicos de distúrbio focal, por vezes global, da função cerebral, durando mais de 24 horas ou levando à morte sem nenhuma outra causa aparente que não a origem vascular. Sempre que pensarmos num paciente que chega com um quadro súbito de um déficit neurológico, temos que pensar principalmente numa doença vascular cerebral. Atualmente, o AVC ele se configura como a segunda doença que mais mata no Brasil, perdendo apenas para a doença cardiovascular. Mas é a que mais causa incapacidade no mundo. Cerca de 70% das pessoas que sofrem um AVC, elas não retornam ao trabalho e 50% ficam dependentes de cuidado dos terceiros. A frequência de um acidente vascular encefálico, ela dobra a cada década de vida após os 60 anos. E ele é mais prevalente também no sexo masculino do que no sexo feminino. Um acidente vascular encefálico, ele pode se dividir em isquêmico e hemorrágico, na sua classificação. Existe uma regrinha dos 80-20, onde 80% dos casos de AVC são isquêmicos e 20% dos casos são de AVE hemorrágico. O acidente vascular cerebral isquêmico, a gente tem um coágulo que bloqueia o fluxo sanguíneo para uma determinada área do cérebro. E no hemorrágico ocorre um sangramento, que pode ser dentro ou ao redor do cérebro. Uma hemorragia intraparenquimatosa ou uma hemorragia meníngea. Temos que ter em mente algumas definições, como é o caso de infarto cerebral e zona de penumbra ou área de penumbra isquêmica. O infarto cerebral é um processo patológico que se instala no parênquima cerebral após uma obstrução do fluxo sanguíneo cerebral. O fluxo sanguíneo cerebral ele representa mais ou menos 15 a 20% do débito cardíaco total, o que significa um fluxo de 50 a 55 ml por 100 gramas de cérebro por minuto. Esse fluxo ele permanece constante em função de um mecanismo de autorregulação. Só que esse mecanismo de autorregulação ele tende a desaparecer quando a pressão arterial média, PAM, ela fica abaixo de 60 milímetros de mercúrio ou acima de 150 milímetros de mercúrio. A PAM ela é igual a 2 vezes a pressão diastólica mais a pressão sistólica divididos por 3. Quando a gente tem um fluxo abaixo de 20 a 25 ml por 100 gramas por minuto de tecido cerebral, isso já determina um prejuízo funcional. E níveis inferiores a 10 ml por cada 100 gramas por minuto de tecido cerebral causa uma alteração no transporte de membrana celular e morte celular, que leva ao infarto cerebral, chamado então de cor isquêmico, e a gente tem essa área então de infarto cerebral, de necrose do tecido cerebral. A reversibilidade dessas alterações permanece diretamente relacionada com o tempo de duração da queda do fluxo sanguíneo. Essa cascata isquêmica ela se inicia segundos a minutos depois que ocorre essa queda de perfusão. E rapidamente, então, ela cria essa área central de infarto irreversível. E uma área potencialmente reversível, onde você ainda não tem um infarto, mas você tem um baixo fluxo sanguíneo. Essa área, em volta então do core isquêmico ou do infarto, é chamada área ou zona de penumbra isquêmica. E é nela que se concentra então o nosso tratamento. É a reversibilidade dessa área de penumbra isquêmica, onde se concentra então um tratamento
do acidente vascular cerebral isquêmico. E quando esse déficit dura menos que 24 horas? Nós falamos que o acidente vascular encefálico, ele dura mais que 24 horas. Então, alterações súbitas do exame neurológico com duração maior que 24 horas. E quando esse déficit dura menos que 24 horas? Quando ele dura menos que 24 horas, nós denominamos ataque isquêmico transitório. Mas temos que abordar esse paciente como um paciente com potencial chance para um acidente vascular encefálico. Existe esse score aqui que determina o risco de um acidente vascular encefálico nos 7 dias após um ataque isquêmico transitório, ou AIT. Já se sabe que essa duração ela é bem menor que 24 horas, no máximo 2 horas, onde o fluxo sanguíneo ele é rapidamente estabelecido pelo sistema fibrinolítico e o paciente então tem a reversibilidade dos sinais e sintomas. Outra característica é que não há uma alteração também na imagem cerebral, na imagem de tomografia, por exemplo. Nesse score, nós temos um risco, a gente pode avaliar um risco baixo, médio ou alto desse paciente ter um acidente vascular cerebral após um ataque isquêmico transitório. E ele se baseia, então, nesse ABCD2, seria a idade, maior ou igual a 60 anos, o paciente ganharia 1 ponto. A pressão arterial, maior ou igual a 140/90, mais 1 ponto. Alterações, então, clínicas, como uma fraqueza unilateral, 2 pontos, ou uma alteração na linguagem, sem fraqueza, 1 ponto. A duração dos sintomas, maior que 10 minutos ou menor que 59 minutos, 1 ponto. Maior ou igual a 60 minutos, 2 pontos. E se o paciente é diabético, mais 1 ponto. Então, a gente teria, então, um risco preditivo para um acidente vascular cerebral após um AIT, num score menor que 5, um baixo risco, num score de 5, um médio risco, e num score maior que 5, maior que 6, maior ou igual a 6, um alto risco. Lembrando, então, que é importante nós encararmos esse paciente com ataque isquêmico transitório como um paciente com acidente vascular cerebral e investigar. Uma coisa que temos que sempre valorizar são os fatores de risco. Valorizar e investigar. A gente pode dividir esses fatores de risco do acidente vascular cerebral isquêmico em modificáveis e não modificáveis. Dos modificáveis, o principal, sem dúvida, é a hipertensão arterial sistêmica. A hipertensão arterial ela leva a uma lipohialinólise, processo degenerativo e necrótico da parede arterial, que acelera a progressão da aterosclerose. Outro fator de risco é o infarto agudo do miocárdio. Então, doença cardíaca, paciente que teve infarto agudo, aumenta o risco, principalmente no primeiro mês após o IAM. Outro fator de risco modificável é a fibrilação atrial, principalmente no AVE embólico. O diabetes, ele causa alteração vascular também de pequenas e grandes artérias. Aterosclerose, então, de pequenas e grandes artérias. Estenose carotídea. O tabagismo. O tabagismo ele aumenta também a progressão da aterosclerose, aumenta a agregação plaquetária, aumenta a pressão arterial, aumenta a viscosidade sanguínea e aumenta a coagulabilidade. Então, aumentando a chance do paciente ter um acidente vascular encefálico isquêmico. O etilismo. Então, o abuso da bebida alcoólica aumenta a pressão arterial, causa arritmia, como no caso da Holiday Heart Syndrome, causa cardiomiopatia alcoólica, estresse oxidativo. Então, ele aumenta a chance, o uso abusivo do álcool aumenta a chance, então,
de um acidente vascular cerebral. Existem estudos mostrando que a ingesta leve a moderada do álcool pode reduzir o risco de doença coronária e também de doença cerebrovascular, porque teria um efeito antioxidante, aumentando o HDL, né, que é o colesterol bom, e diminuindo o LDL, o colesterol ruim. Outro fator de risco modificável seria o sedentarismo, também a dieta rica em gorduras, frituras e outros fatores, como por exemplo o uso de anticoncepcional oral, principalmente em mulheres jovens. E os fatores não modificáveis, a idade, que é o principal fator de risco para um acidente vascular encefálico. A gente já falou que dobra o risco de uma pessoa ter um AVC após os 60 anos, a cada década. O sexo, maior então no sexo masculino do que no feminino. A raça e etnia, maior então mais prevalente nos negros do que nos brancos. E a hereditariedade. O paciente ter história familiar de doença cerebrovascular ou de acidente vascular cerebral. Essa aqui é a classificação etiológica do acidente vascular encefálico isquêmico, classificação TOAST, onde podemos dividir etiologicamente os AVE isquêmicos em aterosclerose de grandes artérias, cardioembolismo, oclusão de pequenas artérias, infartos lacunares, infartos por outras etiologias mais infrequentes, né, mais raras, e infartos de origem indeterminada. A aterosclerose de grandes artérias pode ocorrer pelos seguintes mecanismos: mecanismo aterotrombótico, por estenose arterial progressiva pela própria placa aterosclerótica e trombose local. Os principais locais de placa são a bifurcação da carótida, a origem da cerebral média e a origem das vertebrais. Pode ocorrer também por um fenômeno ateroembólico, por migração de material embólico a partir de uma placa. E por insuficiência perfusional, que seria um estreitamento ou oclusão grave, isquemia distal por insuficiência perfusional associada a uma ausência de circulação colateral. O cardioembolismo, principalmente então na fibrilação atrial, pode ocorrer também por valvulopatias cardíacas, infarto do miocárdio, endocardite bacteriana, cardiomiopatia e foramen oval patente, causando aquela embolia paradoxal. O infarto lacunar de pequenos vasos, onde nós temos uma pequena zona de isquemia, vasos que suprem a cápsula interna, gânglios da base, tálamo, coroa radiada e regiões paramedianas do tronco cerebral. Então, nesse caso, nós temos uma área pequena de infarto, chamada então de lacuna isquêmica, infarto lacunar. Clinicamente, eles podem causar síndromes únicas, como alteração puramente motora ou puramente sensitiva. E ainda temos os infartos por outras etiologias. São etiologias menos frequentes, mais raras da gente ver. Então, nas vasculopatias não ateroscleróticas, exemplo, a doença de Moya-Moya, que é uma doença cerebrovascular oclusiva crônica, acometendo muito crianças. O paciente ele vai ter obstrução das carótidas internas por defeito da camada íntima e, com o tempo, ela provoca neoformações vasculares de fino calibre e pouco eficientes. A angiografia se apresenta com aspecto nebuloso, tipo fumaça. Moya-moya ela é uma palavra que deriva do japonês, que significa cortina de fumaça. Então, por conta dessa neovascularização. E o paciente ele tem tendência, então, a fazer acidente vascular cerebral. Então, a gente tem que pensar muito quando a gente vê crianças ou pacientes jovens com AVC.
Outra causa é a dissecção arterial, que também não é uma causa muito frequente, mas em jovens, em pacientes que não têm nenhum outro fator de risco, a gente tem que pensar. Então, na dissecção arterial, o sangue ele leva o endotélio, ele começa a lesar o endotélio e faz um falso trajeto na parede do vaso. Acumula, então, sangue nessa parede, formando, então, um coágulo. E o hematoma nessa parede, esse sangue acumulado, ele pode embolizar e obstruir vasos mais distantes, ou fazer uma obstrução direta mesmo nesse vaso. Então, a gente tem que pensar em dissecção arterial quando a gente vê um paciente jovem sem nenhuma outra causa, né, nenhum outro fator de risco. Desordens hematológicas, né, no caso anemia falciforme, uma trombocitemia essencial. Então, pensar também em pacientes também que não têm aqueles fatores de risco já ditos anteriormente, a gente tem que pensar em causas hematológicas e fazer uma avaliação hematológica desse paciente. As vasculites também, então pensar nessas etiologias, principalmente quando a gente foge do lugar comum, né? Ou seja, daquele paciente que é diabético, hipertenso, cardiopata, tabagista, idoso, então com aqueles fatores de risco modificáveis e não modificáveis que a gente viu anteriormente. E atualmente já tem descrições, né, do Covid-19 como causa também de acidente vascular cerebral isquêmico. E ainda existem aqueles pacientes que, mesmo após toda a investigação complementar, eles não se enquadram nessas categorias anteriores. Então, a gente denomina infarto encefálico de origem indeterminada. Quanto à investigação diagnóstica, o primeiro exame que solicitamos para esse paciente, principalmente quando ele chega para nós na emergência, com quadro súbito de déficit focal, o primeiro exame a ser feito é a tomografia computadorizada de crânio. Nela, vamos ter o nosso principal diagnóstico diferencial, que é o acidente vascular encefálico hemorrágico. E quanto ao restante da investigação diagnóstica, como a gente viu sobre essas causas etiológicas, né, a classificação etiológica, então nós temos que fazer exames complementares a nível laboratorial, o hemograma completo, contagem de plaquetas, o VHS, homocisteína, glicemia, o lipidograma, função renal, avaliação cardiológica, uma avaliação hematológica, Doppler de carótidas e vertebrais e exames de imagem também como ressonância de crânio, angio-TC e angio-ressonância quando necessários. Bom, aqui finalizamos a primeira parte dessa aula sobre acidente vascular encefálico isquêmico. Espero vocês em uma outra oportunidade. E essas foram as referências utilizadas nessa aula. Até a próxima!